exatamente o que são. Ok. Deixa eu olhar aqui no meu, que a letra está maior. Então, a primeira linha de entrada contém um número T, indicando o número de instâncias. Então, cada instância vai ser uma daquelas matrizes com os dados de cada região, não é isso? Isso. Tá. Então, nesse exemplo que está aqui, eu tenho 3 instâncias. Correto? 3 regiões. Tá. Aí depois, o meu arquivo de entrada vai ter o quê? Cada instância, ela começa com 2 inteiros. Né? Uhum. Então, a primeira linha de cada instância contém 2 inteiros, N e L, representando, respectivamente, a dimensão das matrizes, ou seja, a minha matriz é N por N, no caso vai ser 1000 por 1000, não é isso? E L, o número total de entradas não nula. Então, da minha matriz de 1000, eu vou ter 4 entradas não nulas. Entendi. Né? E aí vamos ver. As L linhas seguintes, ou seja, eu vou ter 4 não nulas. 1, 2, 3, 4. São as 4 linhas ali. Sim. Então, elas têm os inteiros. Qual é a matriz? Se é a matriz 1, se é a matriz 2 ou se é a matriz 3. Tá? Lembrando que eu posso... matriz 1, matriz 1, matriz 2, matriz 3 e matriz 1. Ou seja, a matriz 1, ela tem valor 1 na posição 1, 1. Então, vamos lá. A gente tem que... Vocês estão me acompanhando? Sim. Tá. Então, a matriz 1, ela tem o valor 1 na posição 1, 1. A matriz 2, ela tem na posição... Ela tem o valor 1 na posição 1, 2. A matriz 3, ela tem valor 1 na posição 2, 100. Não é isso? Isso. Ok. E aí, ela tem, de novo, na matriz 1, o valor 1 na posição 2, 1. Não é? Isso. Tá. E a saída? Para cada instância, imprima as entradas não nulas da matriz soma. Então, eu vou ter que fazer a Não, soma mas olha dessas só, 3 matrizes. desculpa. Não, eu estava lendo errado. É porque ele botou aqui, ó. Então, aquela sequência de números ali é a posição da matriz, linha da matriz, coluna da matriz e o valor do elemento. Sim, então Como eu estava esses lendo, um... eu li a frase, eu vi o P, o V, o L, o K, eu achei que fosse essa a sequência. Tá. Tá? Então, na primeira instância, eu vou ter a matriz 1, na posição 1, 1, ela vai ter o valor 1. A matriz 2, na posição 1, 1, ela vai ter o valor 2. Não é isso? Professor, mas essa matriz 1, ela não são essas 4 primeiras linhas aqui?
Não, olha só. Isso aqui é um código. Cada valor, cada número desse, o 1, o 1, o 1 e o 1, ele tem aquele significado ali, ó. P, L, C e V. Então, Entendi. de novo aqui, ó. Vamos olhar o exemplo de entrada aqui. O primeiro valor ali, o 3, ele está dizendo o quê? A quantidade de A instâncias. quantidade de instâncias. E o que que marca o início de cada instância? Os dois inteiros, o N e o L. Os dois inteiros. Que ele me diz. O 1000 seria a dimensão A dimensão da da matriz. matriz. E E o é L, em 4, a quantas quantidade. matrizes, quantas entradas não nulas tem? Sim. Tá? Então, tem 4 entradas não nulas naquelas matrizes ali. Matriz 1, matriz 2, matriz 3 e matriz 1, ok? Por que eu estou dizendo que é matriz 1, matriz 2, matriz 3 e matriz 1? Por conta do significado dela naquela linha. Ó. O primeiro valor da linha é o P, PK. Enxergou ali no parágrafo? Ó. PK, Sim. LK, CK e VK. Então, aquela primeira linha ali diz que a matriz 1, na posição linha 1, coluna 1, ela tem o valor 1. A matriz 2, na posição 1, tem o valor 2. A matriz 3, na posição 1, 2, tem o valor 100. E a matriz 1, na posição 1, 2, tem o valor 1. Certo? Certo. Ok. Bom, isso aqui a gente monta para as outras 3 instâncias, tá? Agora vamos ver o que ele pede de saída. Para cada instância, imprima as entradas não nulas da matriz soma. Para cada entrada não nula da matriz, imprima a linha, coluna e valor correspondente separados por espaço. A saída precisa estar ordenada. Então, imprima as entradas não nulas. Quais são as entradas não nulas que eu tenho a matriz soma? Vamos gerar a matriz soma da primeira instância. Tá? Eu tenho na posição 1, 1, o valor 3. Por quê? Porque eu vou somar os dois elementos que tem na posição 1, 1 da matriz 1, mais a posição 1, 1 da matriz 2. Sim. Tá, e chegou 3, certo? Certo. Aí depois eu vou imprimir, eu vou montar. Qual é o outro elemento não nulo da matriz soma? É a posição 1, 2, que tem o valor 101. Sim. Ok? Então, o que ele quer? O que eu tenho que imprimir? Eu tenho que imprimir a linha e a coluna do primeiro elemento dentre os elementos não nulos da matriz soma, que é o 3 e o 101, eu tenho que apresentar primeiro o 3 e depois o 101. Por quê? Porque é ordenado, que ele fala ali, ó. A saída precisa estar ordenada. Então, se fosse ao contrário, se eu tivesse 103 na posição 1, 1 e 3 na posição 1, 2, eu teria que escrever... Não. O ordenado é pelo quê? Ordenado é pela posição da matriz, então. Não pelo valor da casa. Eu acredito que sim. Não, eu tô vendo o terceiro exemplo ali, ó. Ele tá varrendo
na matriz e pegando os elementos. Então, esqueçam. Primeiro, eu começo no início da matriz, percorro a linha, depois desço vou percorrendo as colunas da mesma linha, depois eu desço para a segunda linha, percorro as colunas, desço para a terceira linha e vou imprimindo os valores não nulos, certo? Certo. Então, ficou isso. 1, 1, valor 3. Posição 1, 2, valor 101. Entenderam? Mas eu entendi a lógica. Que parte da lógica? Dessa parte aqui de somar essa linha com essa coluna, daí faz essa linha. Eu não sei se foi, mas eu entendi assim. Tá. Essa, Deixa eu compartilhar a minha tela que eu vou apontando com o mouse enquanto eu falo aqui. Também. Apareceu a minha tela? Apareceu. Tá. Estão vendo meu mouse aqui na... Sim. Tá. O que tem no arquivo de entrada, tu entendeu? Sim, essa parte eu entendi. Tá. Qual foi o ponto que tu perdeu? Como é que eu vou inserir esses valores, se esses valores são o usuário que digitam? Tá, eles podem ser o usuário que digita ou vir num arquivo. Ah, sim. Tá? Aí não sei o que o Sam acertou com vocês isso. Tá? Mas geralmente tu pode receber um arquivo como esse de entrada aqui, ó. E aí tu vai lendo o arquivo, tu sabe a estrutura dele. Então, o primeiro valor que tu lê aqui na primeira linha é a quantidade de instâncias. Aqui marcou o início da primeira instância. Aqui marcou o início da segunda instância. E aqui marcou o início da terceira instância. Identificou o início de uma instância, tu tens ela aqui na sequência de 4 elementos. Por quê? Porque aqui diz o que é a dimensão da matriz e quantidade de elementos não nulo. Certo? Certo. Então, tu tens o primeiro elemento não nulo, está na matriz 1, posição 1, 1, linha 1, coluna 1, valor dentro da célula 1. Ok? Sim. Mesmo para o segundo elemento, ou seja, a segunda matriz, na posição linha 1, coluna 1, tem o valor 2. Na matriz 3, a posição 1, linha 1, coluna 2, tem valor 100. Na matriz 1, eu tenho linha 1, coluna 2, o valor 1. Certo? Certo. Tá. Então, o que ele quer fazer? Ele quer que eu imprima na saída, num arquivo ou na tela, tá? Duas informações a respeito dos elementos não nulo da matriz soma. Ou seja, eu vou somar essa matriz aqui, essas quatro linhas aqui, eu vou somar os valores não nulos da matriz, certo? Certo. Beleza. Quais são os valores que eu tenho na posição 1, 1 da matriz soma? 1. Tá. 1 eu tenho na primeira matriz. Eu quero fazer a soma das matrizes agora. Tá. É verdade, eu esqueço que é o último valor, seria o 3 no caso. Tá, por quê? Porque eu tenho esse elemento aqui na posição 1, 1, que vale 1, e tenho esse elemento aqui, 1, 1, que vale 2. Certo? Isso. Certo. Se eu olhar isso nas matrizes, uma atrás da outra, eles estão numa mesma linha, certo? Sim. Tá. Então eu vou somar eles porque eles estão na mesma posição. Vai dar 3. Agora, quais são as outras posições que eu tenho valores não nulo? A primeira que aparece aqui é a 1, 2. Com 100. E depois, numa mesma posição de outra matriz, eu tenho o valor 1 aqui. Se eu somar na matriz soma, vai dar 101. Sim. Ok? Então eu tenho, na matriz soma, na posição linha 1, coluna 1,
o valor 3. Na matriz soma, linha 1, coluna 2, o valor 101. E é o que eu vou escrever ali, ó. Vou percorrer a matriz soma. Índice, linha 1, coluna 1, valor 3. Linha 1, coluna 2, valor 101. Tem algum outro elemento da matriz M1 que seja diferente de 0? Não. Não. Encerrei e passo para mostrar o resultado da outra instância. Na outra instância, ó, vai ser a matriz 1000 e a matriz 500. Pô, só tenho elementos na posição 2, 2. Ó. 1 na posição 2, 2 na matriz 1000 e 1 na posição 2, 2 da matriz 500. Se eu somar isso, vai ter o valor 2 na posição linha 2, coluna 2 da matriz M2. Que é o que está aqui, ó. Linha 2, coluna 2, valor 2. Entendeu? Entendi. Entenderam o que ele está pedindo para fazer aí? Agora eu consegui compreender. É que eu achei que essas linhas, no caso, seria... Como colocou 4, eu achei que essas 4 linhas era uma matriz. Não, não. Aqueles 4 elementos da linha têm esse significado aqui, ó. Sim. P da instância K, L da instância K, C da posição K e V da posição K. Ou seja, matriz da instância K, linha da matriz P da instância K, coluna da matriz P da instância K e valor da matriz P na linha K, coluna K. Sim, entendi. Agora você tem que implementar isso. Ali no começo do exercício, ele fala que o N teria que ser maior ou igual a 100. Eu teria que colocar essa lógica no código, porque ali na primeira linha ele botou a dimensão igual a 1000. Não. Uma coisa é a quantidade de matrizes P daquela instância. Então, tá, ok. Não. A primeira dimensão contendo N e R, representando a dimensão das matrizes. Eu acho... eu não sei o M, mas ali seria... Tem alguma coisa que está meio estranha ali. Mas defina um padrão, defina você tem que submeter para a plataforma, né? Isso. Ele está estranho, porque ele diz ali que fala em N menor ou igual a 100, né? Sim. Em compensação, o primeiro exemplo que ele dá é com 1000. O segundo é com 1000. E o terceiro é com 50.
façam sem verificar. Peguem só esse exemplo de... Não verifiquem o N ali, tá? Tá bem. E vejam se vai dar problema na submissão de vocês. Senão depois tem que tratar essa questão do N, aí tem que ver direitinho ali como é que eles estão vendo isso. Mas, pelo que eu entendi ali, pode dar... Não entendi já. Eu já vejo problema ali. Tá? Sim. E a outra dúvida que eu também não compreendi direito foi o que seria esse P matrizes? É a quantidade? Isso. O que é ali, ó? Vamos ver a descrição. São as diversas matrizes com as informações que o governo chinês recebe. Então, tu vai ter uma matriz de matrizes. Na verdade, tu vai ter um vetor de matrizes. É a estrutura que talvez melhor represente aí. Em vez de ter um vetor de inteiros, em vez de ter um vetor de float, de número com vírgula, tu vai ter um vetor onde o elemento é uma matriz. Vocês já viram isso? Sim. Então é isso aí. O P é o vetor e vai ter os elementos matrizes. Pegando o exemplo aqui, ó. Posição 1 do vetor P, certo? Sim. Aí eu vou acessar a matriz, né? Só que para acessar Isso. a matriz eu preciso saber qual a posição XY, linha coluna da matriz. Está aqui, linha coluna da matriz. Sabendo isso, eu tenho o valor que está lá dentro. Entendi. Aqui eu tenho o segundo elemento do vetor, P. Acessando a posição 1 dessa matriz, elemento do vetor P. Lá dentro tem o valor 2. Certo? Uhum. Tá, então vai ter que trabalhar com o vetor e, por consequência, ali a matriz, na hora de salvar esses valores. Depende... Desculpa, quem é que falou aqui? Não? Vocês têm câmera? Só para eu conhecer vocês. Não Professor, não dá, eu acabei de acordar. Tá. Tu não precisa trabalhar com vetor, né? Com um vetor de matrizes. Tu pode trabalhar com essa representação. Sim, criando direto a linha matriz. Tu pode ter um vetor com isso aqui. Tu vai ler, ó. Só que tu tem que saber se isso aqui é posição 1. Tu vai lendo. Vai ter uma matriz soma lá. Quantos elementos vão ter na tua matriz soma? Vão ter que ter 3. Não. Na 1 só, não sabe a priori. Tu sabe que tu vai ter no máximo 4. Isso. Tá? Mas tu não sabe a priori quantos são. Só sabe o máximo. Tá? E aí tu pode colocar lá na posição 1 da matriz soma. E aí tu pode guardar isso num vetor de registro. Vai ter a posição 1, 1 e 1. Existem várias formas de tu implementar isso, tá? Sim. E aí tu pode incrementar, ou tu pode ter uma matriz. Tá? E colocar lá, na posição 1, 1, tu vai colocar o valor 1. Aí depois, na posição 1, tu vai colocar o valor que tu tinha mais 1, 2. Na posição 1, 2, tu coloca 100. Na posição 1, 2, tu coloca o 100 mais o 1 que tu está colocando. E o resto é tudo zero, que ela inicializa com zero. Sim. Tá? Eu não tenho. O 1000 não é a raiz quadrada, né? Ah, não, tá. Não. Não tem a raiz quadrada inteira de 1000.
Por A não ser quadrado. O estranho é que ele fala que o N é limitado a 100, né? Sim. Mas ele diz que esse número que está aí é o N. Sim. Eu não entendi essa parte. Pois é, alguma coisa de redação, talvez, porque eu poderia entender que esse número seja a dimensão da matriz. Mas como eu sei... Não, também não. Ele tem um valor limite, eu não poderia... Mas, enfim. Considerem o N e o M por enquanto. Tá bem. Trabalhe como sendo a dimensão da matriz. E esses valores podem ser inseridos pelo usuário, porque, se eu não me engano, eu teria que fazer arquivo texto, né? Aquela parte de conteúdo de estrutura Isso, de aí dados. vocês poderiam pegar, copiar isso aqui, colocar num arquivo texto, e aí faz a leitura do arquivo texto nas variáveis, se vocês quiserem. E só joga isso aqui, ou na tela, ou num arquivo texto. Se vocês forem colocar na plataforma, eu acho que tem que ser arquivo texto. Se for submeter aqui no Bcrowd. Dá uma olhada nisso. Acho que aí o Sam consegue tirar para vocês direitinho isso, porque eu não conheço muito bem essa plataforma aqui. Sim, é porque eu acho que também não tem como inserir, eu não sei se o nome do arquivo iria influenciar em alguma coisa. Aí você sabe, né? Eu não sei como é que tá... uma coisa assim, aí é a plataforma que deve ter essas características, tá? A ver com o Sam isso aí. Mas acho que isso é independente, vocês podem fazer digitando, tá? Sim, tranquilo. É que vocês só tem que cuidar do seguinte, quando vocês estão digitando, vocês têm que saber... Vocês não podem cair no erro de acertar só para os exemplos de vocês, tá? Testem com exemplos diferentes, tamanhos diferentes, posições diferentes do que o que vocês vão gerar ali a primeiro teste. Sim, geralmente a gente testa no nosso ambiente mesmo de programação, ali com vários exemplos, aí quando a gente vê que está funcionando, daí coloca o código aqui no URI. E aí faz os ajustes, porque aí tipo, o código pode funcionar, mas se não tiver exatamente igual ao do criador, ele dá erro. Isso, aí vocês ajustem ali, tá? Sim. Mas entenderam o problema? Não, professor, agora eu entendi, é que eu realmente não estava conseguindo interpretar a questão, então eu não conseguia nem começar o exercício. Tirei a dúvida? Sim. Tá, qualquer coisa vocês nos chamem ali no grupo de novo, tá? Tá bem. Era isso? Isso. Muito obrigada, professor. Então, quando vocês estiverem melhorzinho, mandem a foto, quero conhecer vocês, não conheço? Tá bem. Olha os iconezinhos, não vou passar por um lobo aqui na rua, não vou estar doido. Tá? Tá bem, obrigada.